pessoal, esse é o Ângulo Londrinense Analisa o Enem para vocês. Nesse último bloco, nós vamos ficar com as questões de química. Perceba, gente, ciências da natureza, a gente está particionando aqui química, física, biologia. Há uma comunicação entre as questões. Química funde com biologia, química com física, física com biologia. A gente tenta fragmentar para ficar mais simples para vocês o acompanhamento dessas questões. Nesse momento, o professor Zamba vai ilustrar para vocês a parte específica de química. Obrigado, Vinícius. Turma, tudo bem? Estamos chegando aí para dar as dicas para vocês da parte de química, que é juntamente com a ciência da natureza. Vocês já tiveram várias dicas aqui, voltada às probabilidades das questões que vão estar aí no próximo Enem de vocês. Eu já vou aproveitar o gancho das questões, começando por um fator importante que o nosso mestre Vinícius aqui falou para vocês sobre a parte de radiação. Radiação, ela é um tema muito provável hoje na prova do Enem, pelo fato de ela estar envolvida com a questão da energia, tá? Lembrando que os reatores nucleares que são utilizados hoje, eles são no processo de fissão nuclear. E isso é fundamental, ele já fez um relato do conceito de energia, então é uma integração dentro da ciência da natureza, como ele abordou a necessidade de vocês realmente procurar interpretar, relacionar, ler com muita atenção, que geralmente vocês vão encontrar a resposta no próprio enunciado. E também, obviamente, não poderia deixar de estar falando para vocês, junto com a biologia, com os nossos mestres, nós temos aí alguns relacionamentos que foram feitos pelo professor, pela professora, que envolve a parte sobre o conceito de pH, que é uma probabilidade muito grande, viu, gente? Vocês que estão aí, uma dica fundamental que envolve toda a natureza, o ecossistema de um modo geral. Então, é por isso que quando eles fizeram essa abordagem, a gente aproveita esse gancho para dar essa dica para vocês. Como a gente está relacionando o conceito de energia, vocês que tiveram ao longo de todo esse processo aqui no Smart, com a turma toda, com os mestres, veja bem o conceito da termoquímica, que envolve energia, os fenômenos endo e exotérmicos, os problemas ambientais que estão associados muito com a ligação com a própria biologia. Então é isso o nosso objetivo fundamental, tá certo? Então agora eu vou voltar à tela com vocês, gostaria que vocês observassem, nós vamos ver algumas questões que já foram cobradas aí no Enem. Você vai ver lá uma leitura de um texto que diz que uma dona de casa, ela acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe e que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe que o odor característico do peixe se deve às aminas. Olha, aí já está uma dica importante para todos vocês, tá certo? Quando eu falo essa dica importante, aminas é uma característica de um grupo funcional, um composto orgânico, as funções orgânicas. E aqui eu dou uma paradinha nessa questão e peço para vocês que estão aí finalizando essa estrutura toda para o Enem, focalizar funções orgânicas, principalmente o tema do álcool, que é importante, que também está associado à energia. E como eu disse funções orgânicas, nós temos as funções, o álcool, o fenol, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, que nós vimos lá, que o professor de biologia falou sobre o RNA, DNA, que tem muito a ver com isso. E dentro das funções, não esquecer também os derivados dos ácidos, como os ésteres. Nós temos a relação dos compostos nitrogenados, que são as amidas e as aminas, onde chegamos. Então agora nós vamos voltar na questão, eu peço que você volte lá no texto, porque nós estamos voltando nas aminas. Que esses compostos se comportam como bases. Aqui eu volto a falar para vocês, as aminas são substâncias de caráter básico, significa pH maior que 7, que também já foi abordado na biologia. Veja que integração que existe, tá certo? Aí o que nós vamos fazer? Se ela é uma substância de caráter básico, para que ela seja neutralizada, você já aprendeu aqui com a gente, tem que ser uma substância de caráter ácido. Vamos voltar na tela para você ver agora o que vai acontecer? Então olha só. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas. O que são hidrogeniônicas? As características dos hidrogênios, ou seja, características das substâncias ácidas, encontrados na cozinha. Nós estamos falando de algo dentro do nosso contexto do dia a dia.
que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então você está vendo na tabela o suco de limão, o leite, o vinagre, o álcool, o sabão, o carbonato de sódio, que comercialmente é vendido como barrilha. Aí eu volto com vocês e digo o seguinte, gente, nós estamos falando de substâncias com caráter ácido. Se é uma substância de caráter ácido, para que neutralize aquelas bases, nós vamos voltar na tela de vocês estão vendo na tela voltando, nós temos como resposta, então aqui nós vamos passar para vocês, olha só, dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar, ou seja, neutralizar significa amenizar o efeito das bases. Você já sabe que se ela é uma base, ela é neutralizada com ácido, e você já aprendeu com a gente. E se ela é uma substância, então eu digo para vocês, vamos voltar na tela, tá aí, ó, para vocês. Nós temos álcool e sabão, suco de limão e álcool, o suco de limão ou vinagre, suco de limão, leite ou sabão, sabão ou carbonato de sódio. É claro que você já acertou, ficando então na alternativa de limão e o vinagre, tá certo, gente? Agora nós vamos dar continuidade, vamos aproveitar na sequência aqui, ó, já viu a resposta, alternativa C, vamos passar aqui, ó, aqui tem uma justificativa, mas vamos aproveitar a nossa situação e vamos dar continuidade com mais uma dica para vocês. Veja só, vamos olhando ali na tela, mais uma questão importante para vocês. Há milhares de anos o homem faz o uso da biotecnologia, que foi falado pelo professor como uma coisa muito importante para a produção de alimentos, como pães, olha lá, produto do nosso dia a dia, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, olha lá, fungos, olha, já foi comentado pelo professor, pela professora, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento. Olha a palavra de ordem para você grifar aí. Crescimento da massa. Como é que nós vamos fazer crescer a massa? Vamos continuar olhando aí. Olha lá, o crescimento da massa, do pão, pelo processo citado, é resultante do quê? Gente, o fermento nada mais é do que uma substância carbonatada. Volta aqui comigo. Agora vou voltar a falar para vocês um pouquinho sobre o que vem a ser o carbonato. Tá certo? Toda substância carbonatada, você que estiver lendo aquela questão lá no seu dia a dia, seja prático, o carbonato libera CO2. CO2 é um gás. Se ele é produzido dentro da massa, ele faz com que a massa aumente de volume. Então você vai olhar aqui, vamos voltar para a tela um pouquinho? Volta na tela um pouquinho. Olha só, o crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante pela liberação do gás carbônico. Eu já falei para você, e você já sabe disso, que a liberação do gás carbônico faz o crescimento da massa. Está resolvido para você, ó, a alternativa A, tá certo? Nós temos a justificativa aí. Bom, nós temos aí, gente, várias situações. Nós vamos passando aqui para vocês, nós vamos ter mais uma questão aqui interessante. Vamos falar sobre o ácido muriático. Vamos voltar aqui, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o ácido muriático. O ácido muriático é um produto de limpeza, tá certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês, olha que interessante, lá vou interromper um pouquinho, tá? Qual a probabilidade de cair questões sobre a escassez de água no planeta? Nossa, o professor de biologia, a professora também já fez um comentário, nós tivemos no ano anterior uma situação muito delicada de água e nós estamos vivenciando essa fase. E eu acho importante você saber todos os procedimentos de tratamento da água, hoje o reaproveitamento, a utilidade da água, tá certo? Então vamos voltar aí com vocês, aqui ó, o ácido muriático, todo mundo lendo na tela aí, é o ácido clorídrico comercial, é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos, remoção de resíduos, de cimento, por exemplo, sua aplicação como resíduos, contendo quantidades apreciáveis de CaCO3, que é o carbonato de cálcio, vulgarmente conhecido como calcário. Resulta na liberação de um gás, considerando uma ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante o seu uso. Vamos continuar aqui. A fórmula do gás citado, para que todos vocês possam ver, é um teste que pode ser realizado para confirmar a sua presença. Quando você tem o gás carbônico e ele vai ser borbulhado numa solução
que ao reagir com essa solução, que é uma substância de natureza básica, porque o gás carbônico é ácido, e todo ácido reage com uma base, formando um sólido, que no caso seria o carbonato de bário. Vocês vão ver aqui, então, ficando com uma alternativa aí. Moçada, essas foram as dicas que a gente passou para vocês. Nós estamos aproveitando desse momento e a gente está na torcida por vocês. Toda a questão, todos os colegas têm falado a mesma coisa. Procurem sempre ler atentamente, cuidadosamente, e você com certeza fará uma boa prova. Por quê? Geralmente as questões estão dadas a sua resposta no próprio enunciado. O nosso professor Vinícius já falou isso, o professor Trico e a professora Kátia também já falou isso. Estou passando a bola para o nosso professor Vinícius, que vai fazer os comentários para vocês, o professor Trico, a professora Kátia, para que a gente possa finalizar e desejar para vocês muito sucesso e um bom Enem para todos vocês. Maravilha, Zamba, faz favor. Pessoal, é isso. Vocês perceberam as questões foram apresentadas hoje aqui para vocês. Todas as questões. Requer conhecimento, claro, mas esse conhecimento regularmente relacionado à aplicação do dia a dia, a resolver os problemas do dia a dia. Olha ali, resolveu o problema da cozinha, resolveu o problema da guitarra que não funcionava mais. São questões relacionadas ao seu cotidiano. É bem tranquilo. Tricão, vamos fazer um fechamento? Vamos lá. Além daquelas dicas que a gente deu para vocês, o que a gente queria também passar é dar um toque para vocês a respeito da biotecnologia. Deem uma olhadinha, principalmente nos seres vivos transgênicos, tá? Lembrando que o transgênico é quando você tem um ser vivo que recebe o gene de uma outra espécie, tá? Ele tem introduzido no seu genoma o gene de uma outra espécie, tá certo? Deem uma olhadinha nesse assunto, que é um assunto que também está sendo bastante cobrado nesses últimos anos no Enem. Tá? Principalmente por causa das plantações que hoje a gente tem, né? Basta dizer que 90% da soja plantada hoje é transgênica, tá? Maravilha. Kátia, quer dar mais uma palavrinha pra gente? Ok. Além das dicas de ecologia, cadeias e teias alimentares, a parte toda de ciclos da natureza, que o Zamba já falou, né? O próprio Vinícius, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, sucessão ecológica, a relação entre seres vivos, tem uma coisa muito importante, além de tudo isso. A prova do Enem é uma prova extremamente cansativa. Ela não é difícil, mas ela é uma prova que você tem que estar descansado para que você possa produzir bem. Então é necessário uma semana em que você durma bem, que você esteja tranquilo, cuidado com aquilo que você vai comer na hora do almoço, não vai comer uma feijoada, né? E daí vai faltar oxigênio no cérebro e daí você não vai saber nada mesmo. Espero que você se saia bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Zamba, quer se despedir do pessoal? Eu desejo a todos realmente que façam um bom Enem e que vocês tenham muito sucesso aí nas provas de vocês no sábado e domingo. É isso aí. Maravilha, pessoal. Aqui nós encerramos o dia com a Ciências da Natureza. Esse é o Ângulo Londrinense. Analisa o Enem para você. Não perca amanhã às 20 horas, linguagens para vocês, literatura, gramática e interpretação de texto. Um abraço, boa noite.